Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês aqui nessa manhã. E que Deus venha falar conosco. Hoje nós vamos estudar o restante do capítulo 10. Nós, na semana passada, pegamos um trechinho, os 4 primeiros versículos dele. E hoje nós vamos pegar do 5 até o final do capítulo, que eu acho que é o 34. Então vamos lá, Isaías 10, do 5 até o 19, vai ser o nosso primeiro texto. Eu vou ler o versículo número 5. A palavra de Deus diz assim: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Vamos lá, pode passar aí. Quem feria foi ferido. Bom, a Assíria aqui no começo, ela é descrita por Deus como um instrumento que Ele vai usar para julgar o seu povo. Essa aqui foi a invasão que Deus fez do Reino do Norte para levar o povo de Israel cativo. E também Deus enviou ela contra Judá. No entanto, o próprio Deus que envia a Assíria para poder castigar o seu povo também faz com que a Síria seja castigada. Ela também foi ferida por Deus. Apesar de ser aquela que o Senhor mandou fazer isso, ele também foi contra a Síria. Bom, apesar de sua arrogância, a Assíria foi usada por Deus para castigar Judá. No entanto, ela própria seria julgada. Então, a queda de Nínive foi de entre 612 e a batalha de Carquemis em 605 a.C. Nessa época aí aconteceu essas duas batalhas nesses locais da Síria, e ela foi derrubada. E ela foi completamente destruída nessa época aqui. Foi destruída de tal maneira que a gente vê no versículo 19 falando assim: o resto das árvores de sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Aqui não está falando de árvores, aqui está falando de pessoas. Então o resto do povo que ficou da Síria foi tão pequeno, tão enxugado ali, que até uma criança pequena saberia dizer quantas pessoas tinha no país. E tão destruído que ficou a Assíria. Ela foi julgada na época pelo rei persa, rei Ciro, que invadiu lá e tirou o povo dele do cativeiro, Lembra da história do rei Ciro, Que ele tirou o povo de lá, e daí eles voltaram para a terra deles na época de Neemias, de Esdras, que eles reconstruíram o templo. Pode passar? Então aqui, ele começa falando: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor. Então aqui Deus está falando que Ele está usando a Assíria como um instrumento de furor para castigar o seu povo Israel. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, e lhes dou ordem para que roube a presa, lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Aqui olha só como ele está retratando o seu próprio povo, É um povo desobediente, estava fazendo muita idolatria, muitos problemas sociais, como a gente vê, e ele fala para eles não ter dó. Então ele está enviando a Síria, na época o rei Senaqueribe, para poder invadir Israel. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma para destruir e desarraigar não poucas nações. Na época, a Síria, ela estava dominando toda a região ali, Ela estava dominando tudo. E Nínive era conhecido por ser uma capital muito impiedosa. O problema é que Deus permitiu que a Síria ela fosse para ser vitoriosa naquela época contra as nações, mas eles eram muito cruéis nas batalhas. Eles não simplesmente tomavam os despojos, invadiam o país, eles queimavam tudo, eles pegavam as pessoas, eles faziam um genocídio completo, acabavam com todo mundo da cidade, dos países que eles invadiam. Eles pegavam as pessoas, empalavam, Quem conhece empalamento sabe como é que é,
Eles empalavam as pessoas, eles colocavam de cabeça para baixo, serravam no meio e fazia aquela atrocidade, né? Faziam montões de pessoas mortas no meio das praças. A Nínive era uma coisa terrível, né? Nós estudamos nos profetas menores quando foi julgada a Síria, né? Vai fazer um tempinho, capaz que nem todos vão lembrar. Mas eles eram conhecidos por ser muito cruéis com os prisioneiros de guerra. Queimar. É. E aí ele ficou conhecido como incendiário, né? Falava que quando via Napoleão, era só saber onde estava o incêndio que ele estava ali perto. E aí ele ficou conhecido como incendiário, né? Então, né? Não era só invadir, guerrear, levar despojo. Eles faziam muita atrocidade, né? Que acabava com tudo. Aí Deus se irava contra essas pessoas. Não, isso foi muito depois, né? E outra, Napoleão é da França, né? Continuando aqui, eu parei no 8. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Deus está comparando aqui o próprio povo assírio com a sua idolatria toda, com as idolatrias que havia também em Jerusalém. Aqui ele fala, né, na Samaria, aliás, que falando do reino do norte e falando do reino do sul também. Então eles tinham um problema muito sério aqui com Deus na época, o povo de Israel, o povo de Judá, que eles estavam fazendo muita idolatria. E aí Deus até compara as cidades da Síria com a cidade de Israel, né? Aqui ele fala da Damasco e Samaria comparando com a cidade da Síria. E era idolatria tão grande que ele fala que até os ídolos deles eram melhores do que os outros ídolos, né? E você vê que Deus tinha que julgar aquele que ele estava julgando, que era o povo dele, e julgar também aquele que era a Síria, né? Que era aquele que estava sendo instrumento por Deus. Então, porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Então olha só, o problema não estava só no reino do norte, na capital Assíria, da Samaria, nem em Israel, também estava no reino do sul, em Jerusalém. Então, eles não estavam buscando idolatria igual a sua irmã Israel, mas eles começaram a fazer isso também. E nessa época aqui, Isaías estava alertando eles para não fazer igual, né? E outros profetas que foram do reino do sul falavam: não imiteis a sua irmã do reino do norte, não fazeis igual a ela. Não tem necessidade, eram dois reinos separados, né? Mas como eles também estavam tomando o mesmo caminho deles, eles seriam julgados igualmente. Então, o que é isso, meus irmãos? Deus não poupa, Ele não poupa idolatria. A coisa que Deus mais abomina, pode ter certeza, é idolatria. Por quê? Porque isso fere diretamente o orgulho de Deus, fere diretamente a grandeza de Deus. Quando você deixa de adorar a Deus e começa a buscar um outro Deus qualquer. Só que muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que elas estão fazendo, né? E Deus sabe que nada disso é real. Deus sabe que a pessoa está adorando um pedaço de imagem de escultura, que é um barro, é uma pedra, é uma madeira, que não tem poder para fazer nada. E talvez até o diabo esteja ouvindo através daquela imagem ali, para poder muitas vezes operar certos feitos, para a pessoa continuar buscando a idolatria, continuar buscando as coisas erradas, e isso tudo fica desaprovado diante de Deus. Mas principalmente porque era povo de Deus. Muitas vezes pessoas que não são do povo de Deus não são julgadas por causa disso, né? Porque já não são do povo de Deus. Mas quem é do povo de Deus conhece a verdade, como eles, né? Quem é a igreja de Deus hoje conhece a verdade como nós, e fazemos as mesmas coisas que faziam, com certeza tem julgamento para nós, né? Muito mais do que para o povo de fora. Pode falar? Hoje,
principalmente. O povo da direita idolatrando o presidente Bolsonaro e o povo da esquerda idolatrando Lula. E trazendo e voltando aí, nós voltemos no meio do povo de Deus, o povo de Deus, ao invés de se colocar diante de Deus para que pare com isso, não, fica preocupado com o materialismo, porque o nosso país está em decadência, vamos por assim, está caindo a cada dia, as pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de sede, e o povo preocupado com quem vai ganhar a próxima eleição, se é direita ou esquerda. Então, os preocupações dos dois não são diferentes lá do Reino do Norte e do Sul. Exatamente. A idolatria é tão grande no meio do ser humano hoje, que se a gente for avaliar, até o povo cristão que deveria estar se colocando na presença de Deus para consertar, estão atrapalhando mais. Então, eu falo uma coisa, a palavra de Deus deixa claro para a gente uma seguinte explicação. Nós temos mais do que, não é nem mais que obrigação nossa, de intercedermos pelos nossos líderes. E está falando diretamente a políticos, porque ele fala a reis e governantes, né? Hoje nós podemos dizer que são os nossos prefeitos, os nossos vereadores, o presidente da república e tudo mais. A obrigação da igreja é interceder por, não importa quem esteja lá, pode ser o filho do diabo, você tem que interceder por eles, para que a sua vida, através da vida deles, seja abençoada, tá? Então, muitas pessoas ficam lá, porque meu patrão é ruim, porque o meu patrão é isso, porque o meu patrão é aquilo, fala mal do patrão do serviço dele, porque meu patrão é ímpio, porque meu patrão não é servo de Deus, porque meu patrão sei lá, muçulmano, por exemplo. Você tem que orar pela vida dele, para que ele possa ganhar dinheiro, para que ele possa ter um bom lucro na empresa dele, para ele pagar você. Isso aí é o mínimo que eu estou falando, isso aí é por interesse, né? Por base de interesse. E nós como cristãos temos que orar diretamente e todos os dias pelo governo, pelo presidente. Pode falar. Quando Isaías foi entrar no Campana, tinha um irmão que falava que era um pastor e foi funcionário do Campana, do camponeiro. E ele falava assim para nós: aquele homem lá é do mal, ele é maçônico. Maçônico. Eles são maçônicos mesmo, patrão do nosso patrão, que é Isaías vendeu também, né, Glória? É o que sustenta a nossa família, a nossa casa. Então, lidando com eles, vocês veem que não tem maldade naquele povo. A gente não está nem aí. A dona Beth mandava comida para mim, uma coisa que, pronto, assim, eu orava, a gente tinha em casa por quê? Porque não tem nada a ver, gente. Então, você está falando assim, de orar pelos líderes, seus patrões, a gente tem que orar e eu oro pela pessoa também que está muito doente. Oro pelo Rodrigo, que é o filho dele que comanda ali. E eles são maçônicos. Não tem nada a ver. Então, o nosso salário vem às vezes de pessoas que não sei se serve a Deus ou não serve. não. E o problema é que a igreja não está ficando boa também. Infelizmente a igreja está dando um mau exemplo nisso aí. Porque eu fico extremamente irritado quando eu começo a receber mensagem de irmãos assim: não, porque o Lula não sei o que, porque o Bolsonaro não sei o que, olha o que ele está fazendo lá, olha o que ele está fazendo aqui, olha, ele está acabando o dinheiro do povo, está subindo o preço das coisas, não sei o que. Para, irmão, você é crente, você não é desse mundo, esquece das coisas daqui, por favor, por um minuto, né? A gente tem que orar para as bênçãos de Deus chegarem na nossa vida através da liderança, porque vai vir de lá. Se você quer bênção nessa terra aqui, você vai depender das coisas dessa terra. Então, Deus não vai providenciar para você as coisas que o governo vai te providenciar. Deus vai providenciar para você as bênçãos espirituais, o seu caminho para você ir para a vida eterna. E se você ficar pedindo muito, Ele vai te dar um câncer para você morrer logo, para você ir logo para o céu. Porque é o seguinte, meus irmãos, a preocupação de Deus com você aqui nesse mundo é você ter uma vida espiritual digna, representar Cristo nessa terra, porque Cristo não teve carro do ano, Cristo não teve nenhuma égua para ele montar, ele foi montado numa jumentinha para poder, emprestada, para poder descer no Monte das Oliveiras, ser proclamado rei. Olha só, vê lá se o reinado de Davi foi dessa forma, mas nunca. Vocês estão entendendo o negócio? Então a igreja tem que parar com esse negócio de ficar criticando político. Não importa quem esteja lá, se é da esquerda, se é da direita. Façam a sua parte como crente, né?
tudo. Professores, policiais, militares, políticos, mestres, o que for superior a você em qualquer sentido, esteja orando pela vida deles e buscando a Deus a favor da vida deles. Assim você vai ser abençoado e assim você vai ser grande diante de Deus, tá? Não é, a palavra de Deus não fala assim: não há no reino dos céus ninguém menor do que João Batista. No entanto, não há ninguém maior que ele também. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você for o mais humilde de todos, também não haverá nem anjo superior a você em questão de espiritualidade. Porque o povo de Deus, meus irmãos, ele tem um poder tão grande. Você como filho de Deus, tem um poder tão grande diante de Deus, você nem sabe. A palavra de Deus fala que a oração sua, ela pode muito. O que eu quero falar para você é o seguinte: se um anjo pecar e cair do céu, ele não vai ser perdoado. Mas você recebeu uma coisa que nem anjo tem, nem o diabo tem, ninguém tem, que é a reconciliação com Deus. Então você tem o direito e o acesso ilimitado a Deus, a todo e qualquer momento que você quiser, de buscar a Deus, de orar, de ter revelações de Deus, coisas que muitos não têm esse mesmo privilégio. Então vamos lá, continuando aqui, tá? Isso aí não é chamando a atenção de ninguém. Eu sei que tem preferência, tem gente que vai ter preferência pelo partido da esquerda, tem gente que vai ter preferência pelo partido da direita. Eu não falo nada, eu sinceramente deixei de gostar de política há muito tempo, né? Já fui mais a favor disso. Hoje em dia eu já sou bem neutro quanto a isso, pensando nessa palavra aqui, que não importa quem esteja lá, quem manda é Deus. Então, vamos lá. 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Olha aqui, o que eu acabei de falar? Olha só, Deus estava usando estava usando a Síria como um instrumento para julgar. E ele fala: depois que eu acabar com toda a minha obra em Sião, referindo-se ao próprio reino do sul, Jerusalém, depois que eu fizer tudo aquilo que eu tenho que fazer através deles, eu vou castigar eles também, porque eles também merecem ser castigados. Eles eram muito cruéis, como eu estava falando. Não era só uma questão de obedecer a voz de Deus e ir lá fazer o castigo. Não, eles faziam atrocidades, eles faziam coisas que era desnecessário. Então Deus ia julgar eles também por causa da arrogância do rei da Síria, que no caso era o rei Senaqueribe, tá? Agora ele vai falar do rei da Síria, 13 e 14. Porquanto o rei diz: como o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em tronos. Olha o jeito que o rei Senaqueribe falava: meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho, como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Então ele fala: eu estou destruindo tudo, estou roubando tudo, estou pegando tudo, estou derrubando todos os reis, e não tem ninguém que se levante contra mim. Então o rei da Síria era tão orgulhoso e presunçoso que nessa passagem ele refere-se a si mesmo 9 vezes. Só nesses 2 versículos que ele fala que tem 9 vezes que ele refere-se a si mesmo. Então você vê, o ego dele estava lá em cima, né? E logo ele ia acontecer que nem aconteceu com Nabucodonosor, né? Simplesmente ia ser derrubado de uma forma que não ia sobrar nada do homem, nem do país dele. Pode passar aí, irmão? Deixa eu terminar aqui. Porventura gloriar-se-á o machado contra quem o corta com ele, ou presumirá serra contra quem a maneja? Isso seria isso como a vara branisse, ou se levantasse um bastão, ou levantasse a quem não é pau. Então a palavra de Deus fala assim, ela quer dizer isso aqui, a criatura não pode mais do que o Criador, né? A vara, ela não vai reclamar contra aquele que usa. A serra também não vai ir contra aquele que maneja, porque são diante de Deus, essas coisas são todas inanimadas, não pode nada contra ele. Então ele fez todas essas coisas, e todos eles estavam usando só como um instrumento para fazer a obra dele. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a Tísica contra os seus homens, todos os gordos debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel
virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consuma o espinheiro e os abrolhos da Assíria num só dia. A Síria, ela foi derrubada muito rapidamente também. A palavra de Deus fala aqui num só dia, né? E a luz de Israel que fala aqui é o próprio Deus. Ele está se referindo como aquele, o santo de Israel, que irá julgar a Assíria. Também consumirá a glória da sua floresta e o seu campo fértil, desde a alma até o corpo. E será como quando um doente se definha. Então ia ser totalmente acabado o povo. Deus ia acabar até com a alma deles, ele fala ali, né? A alma, o corpo ia ser totalmente destruído. Depois do versículo 19 que eu tinha comentado anteriormente, né? Vamos lá, o próximo texto, o texto final, Isaías 10, do 20 até o 34. Vamos lá, eu vou explicar novamente como vai ser feita a leitura, para não ficar confuso. Eu vou começar aqui, eu vou ler o primeiro versículo, depois eu não vou ler mais. Então vai começar pelo André, Michele, Bruno. Tem Bíblia? Não? Aí vem para cá, ali e depois aqui, tá? Direita, centro, esquerda, tá? E não é de política que eu estou falando. Direita, centro, esquerda. Então vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, versículo 20, e depois vocês vão continuar a leitura toda. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele quem o Senhor feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor Santo de Israel. Amém. Vamos lá, pode passar aí. A destruição determinada, do 20 até o 34. O tema dessa sessão encontra-se no versículo 22, parte B, que diz assim, parte B: seja como a areia restante areia do mar, determinada, me perdi, se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. Esse é o tema da sessão, que diz literalmente, uma destruição está determinada, transbordante de justiça, e um remanescente sobreviverá a vitória da Síria sobre o reinado apóstata de Judá. Então, ela não levou a destruição até Jerusalém na época. Quem fez essa destruição de Jerusalém foi a Babilônia depois. Mas, no entanto, o que aconteceu é que sobrou pouca gente do reino do sul também, né? Foi um remanescente que sobrou, a maior parte foi levado cativeiro. Pode passar? Vou começar do 20 aqui. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que estiverem salvados nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor Santo de Israel. Primeiramente, então eu vou falar o que é um estribo. O estribo é tanto usado na sela do cavalo, para poder apoiar o pé, né, aquilo lá é o estribo, quanto também na construção civil, né? O estribo da construção civil, ele pode ser feito de forma espiral, ou mais comumente usado de forma retangular ou quadrada, né? Para que serve o estribo? Também a mesma função da sela do cavalo, que é apoio. Então você tem os ferros principais que vai numa coluna, né? Os 4 ferros, 6 ferros, depende da coluna e do modelo. Mas você tem os ferros lá, e o estribo ele vai em volta desses ferros, amarrado, para poder segurar no lugar. Então se estribar significa se apoiar, ou se segurar, ou se firmar em algo. E aqui ele fala, os que sobrarem, os restantes de Israel e os da casa de Jacó, né? Falando do povo todo de Israel aqui, nunca mais se estribarão naqueles que o feriu. Eles tinham feito aliança com a Síria, eles tinham feito aliança com o Egito, eles tinham feito aliança com o inimigo. Eles estavam confiando no inimigo, e Deus enviou o inimigo, enviou-os da própria aliança, para poder invadir eles e destruir eles. Então eles nunca mais vão fazer aliança com o povo, que ele não determinou que fizesse. Deus não queria que eles fizessem aliança com ninguém, para falar a verdade, né? Era para fazer aliança entre eles, e o que eles mais tinham entre eles era a rivalidade. Então eles tinham essa separação entre eles, e tinham aliança com povos estranhos. Fizeram aliança com o Egito, a Síria foi lá e derrubou o Egito. Fizeram aliança com a Síria também, aí a Síria veio e destruiu eles, né? E eles nunca mais vão fazer aliança com ninguém, mas vão se estribar
confiar no Senhor. Agora vão fazer aliança com Deus, dos que voltarem do cativeiro assírio e depois futuramente do cativeiro babilônio também. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, e o restante se converterá em destruição, será determinada, transbordante de justiça. Agora no momento era grande, era um povo como a areia do mar, numeroso, só que eles seriam destruídos grandemente, grande parte deles, ia ficar pouca gente, né? E a justiça de Deus seria transbordante, ou seja, agora vai ser determinada a justiça, e não ia ser só para eles, ia ser para a Síria também, como nós vamos começar a ver de novo aqui. Porque 23. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habita em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. É o que eu acabei de falar aqui, eles tinham invadido o Egito. Israel tinha feito a Síria, Israel tinha feito aliança com o Egito, e eles foram lá destruir o Egito. E eles depois vieram contra Israel e levaram cativo o povo de Israel. E depois que eles vieram contra Israel, reino do norte, eles desceram para o sul. Aqui fala o quê? Povo meu que habita em Sião. Sião é o monte de Sião, é Jerusalém. E Deus poupou Jerusalém. Ele não permitiu que a Síria invadisse Jerusalém. Então ele fala para eles: não tema a Síria. O que eles fizeram com o Egito, o que eles fizeram com Israel, isso não vai acontecer com vocês. Deus ia livrar o povo do Egito, o povo da Assíria. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Então, apesar deles ter usado a Síria como instrumento para castigar o povo deles, logo também ele ia castigar a Síria. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Então, a maneira que eles fizeram com o Egito, Deus ia fazer com a Síria também. Acontecerá naquele dia que o peso que será tirado do seu ombro, o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron, em Micmas larga a sua bagagem. Aqui ele vai falando aonde que eles passaram, né? Passa a Gibeá, passa o desfiladeiro, a loja Singeba, já Ramatreme, Gibeá de Saul foge, ergue como estrídulo a voz, a filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, nossa, só nome difícil, Madimena se dispersa, os moradores de Gibim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião e o outeiro de Jerusalém. Então eles iam parar lá, né, próximo, aqui fala em Nob, e aí eles iam querer invadir a Israel, querer invadir a Jerusalém. Aí no 33 ele fala isso aqui. Então ali, ó, nós temos uma referência, né? Os versículos 28 até o 32 descrevem vividamente o avanço da Síria em direção a Jerusalém. Então aqui ele fala todas as cidades que ele foi passando, fala, né, o que foi acontecendo, né, o grito de guerra deles. Todas as cidades mencionadas ficam num raio de 3 horas de marcha a Jerusalém. Então é bem perto. 3 horas de marcha numa guerra é perto. Então eles estavam vindo em direção para invadir Jerusalém. Foram passando por tudo aquilo ali, né? Pode passar? Agora nós temos uma referência lá em Isaías 37, 36. Vamos abrir lá para a gente estar lendo. Aí o presbítero pode ler aí, parou nele. Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui no livro de Isaías. Nós vamos lá no capítulo 37, versículo 36. Pode ler. Olha que coisa absurda que aconteceu aqui. Você viu que Deus não falou que foi exército de Israel que invadiu?
Foi ele mesmo que desceu lá no meio do arraial dos assírios enquanto eles dormiam. Na hora que eles acordaram de manhã, aquele montão de cadáver, tudo morto. O próprio Deus matou todo mundo lá dos soldados de guerra, e eles não invadiram Jerusalém por causa disso, porque não tinha contingente para invadir Jerusalém. Imagina, que coisa absurda que aconteceu aqui, né? Então, aqui ele fala como o Senhor livrou a Jerusalém nesse dia, tá? Então ele fala: saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios 185 mil. Aonde que eles estavam? Estava acampado em qual que é a cidade? Cidade de Nob, versículo 32 lá. Parará em Nob e agitará o punho contra a filha de Sião. Então ele estava em Nob, e Deus veio com o anjo dele e matou todo mundo, assim como Deus fez com o Egito, né? Mesma forma. Pode passar. Vamos abrir lá também, o Toninho abre aí, ó, 2 Reis 19:35. Então, tem um pesquisador chamado Heródoto, ele afirma que o arraial dos assírios naquele dia, ele sofreu uma infestação de ratos, né? Então, se foi isso que aconteceu, porque isso aí já não está escrito na Bíblia, né? Isso é uma pessoa que falou. Se aconteceu isso aí, né, deve ter sido uma carnificina bem feia, porque para um rato matar o ser humano, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no corpo da pessoa, né? Ele vai invadir o corpo da pessoa e vai comer a pessoa por dentro. Então, o Senhor usou a irrupção de uma praga especialmente virulenta para exterminar o exército assírio. Então Deus matou os assírios naquela noite, 185 mil, e eles não invadiram a Jerusalém. Pode passar? Opa, acabou aí. Eu vou terminar de ler aqui então, pra gente... Oi. Então, é um animal extremamente... Ah, sim, não tem muita dificuldade não. Como ele falou, né? Esse Heródoto falou que foi uma infestação de ratos, né? Pode ser isso, pode ser que o anjo de Deus desceu além e todo mundo lá também, vai saber o que aconteceu. Tirou o fôlego e acabou, não tem conversa. É fácil assim, fácil desse jeito. Vamos lá. Mais 33. Mas eis aqui o Senhor, Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores do alto porte serão derribadas. Falando a respeito da Síria aqui, tá? E as altivas serão abatidas. Então o povo que era muito forte, muito poderoso, estava invadindo tudo, foi destruído por Deus, num lugar, numa noite. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então é isso aqui, meus irmãos. Ele destruiu eles nesse arraial, mas depois também a Nínive foi completamente destruída, tá? Lembrando que não foi só isso aqui que aconteceu, mas a própria Síria foi derribada por Deus depois. Então, próxima lição, capítulo 11. Se der, eu faço o 11 e o 12 também, que é curtinho, a gente já faz junto já. Tá? Então, próxima lição, Isaías 11 e o capítulo 12 também. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Se ficar alguma dúvida depois, se quiser conversar, a gente acha as respostas. Amém?